A ida do Lula ao Flow Podcast foi o evento mais importante do segundo turno. E o motivo é muito simples. O Lula já tem a sua bolha, ou seja, ele já tem as pessoas que gostam dele, assim como existe a bolha inimiga, que são os eleitores rígidos do Bolsonaro e que não mudam de ideia. Já o Flow Podcast tem um poder muito grande de falar com indecisos e falar com as pessoas que buscavam a terceira via. Ou seja, não são nem eleitores do Lula, nem eleitores do Bolsonaro. E a ida do Lula foi muito positiva, bateu todos os recordes, sabemos disso, e colocou os bolsonaristas em desespero. E qual que é o resultado da ida do Lula ao Flow Podcast? Aumento dos votos por conquista de indecisos e conquista de pessoas que estavam apontando para a terceira via. Mas o Flow Podcast mostrou uma coisa muito mais importante que simplesmente votos, que é a aceitação do Lula dentro de um ambiente que era um ambiente extremamente liberal. Vamos lembrar que o Flow Podcast teve o seu período com o Monark, que é um cara extremamente radical, é o tal radicalzinho de direita, que inclusive estava criando técnicas nas redes sociais para tentar arrastar os influenciadores para votarem não no Lula, mas na outra via alternativa ao Lula para dividir a esquerda. Esse Flow Podcast, que tem um público que precisamos concordar é um público de centro, é um público de centro-direita, poderia ter recebido o Lula de uma forma mais ríspida, com críticas pesadas, mas foi o contrário. O Lula foi recebido com muito respeito, o que mostra que grande parte dos influenciadores, ou seja, formadores de opinião, e grande parte do público que antes era crítico ao ex-presidente Lula, já compreende que hoje nós temos o Lula como a melhor opção. E isso é resultado, gente, da política de campanha do Lula. Enquanto o Bolsonaro tem trabalhado críticas ao ex-presidente Lula, o Lula tem trabalhado apoios de relevância e demonstração do que ele fez como presidente e o que ele pode fazer, principalmente em relação à economia. A última estratégia do Lula foi focar também no crescimento do varejo, ou seja, vou aumentar os salários e isso vai fazer crescer as vendas no varejo. Essa estratégia de comunicação do Lula com empresários, estratégia de comunicação do Lula com as pessoas que não são necessariamente carteira assinada, agora vai ser muito importante para essa reta final. Lembrando, as pesquisas já mostram o Lula com mais de 10 milhões de votos na frente do Bolsonaro. O que a gente precisa fazer agora é engajar a militância para não deixar a militância desanimar ou achar que a vitória já está garantida, para a gente abrir mais ainda essa diferença. Muito obrigado, compartilhe com os amigos, siga o Leonardo Estopa aí nas redes sociais e até mais.